Olá, fofoqueiros! E aí, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo em comemoração ao mês do rock. E o vídeo de hoje é sobre uma música que eu gosto muito, pela letra dela, que é o que eu vou falar aqui com vocês hoje, mas também pela melodia. Então, bora lá pro vídeo de hoje. A música que eu vou falar pra vocês aqui hoje é a música Polly, do Nirvana. Ela foi lançada no álbum Nevermind, em 1991, mas já era para os fãs terem conhecido ela bem antes, porque ela era para ter saído no álbum Beagle, de 1989. Mas o Kurt achou que ela não combinava muito com o álbum, né, com as outras músicas do álbum, por isso ele guardou ela para lançar no Nevermind. A música Polly, ela tem uma melodia muito gostosa, um acústico muito gostoso de se ouvir, ela é bem suavezinha, uma baladinha mesmo de rock, muito gostosa de se ouvir, o que contrapõe a sua letra, que na verdade é bem carregada e muito forte. Então eu já vou avisando pra vocês, porque se você for sensível pra esse tipo de conteúdo, esse conteúdo tem muitos gatilhos, então é bom que vocês saibam desde já que a letra dessa música trata sobre um tema bem pesado. Quem era, afinal, Polly, né? A Polly da música. Quem era ela? Então, esse não era o nome da pessoa que realmente existiu, né? Da onde veio a inspiração dessa música, mas foi o nome que o Kurt Cobain resolveu utilizar pra música. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o porquê que ele escolheu justamente esse nome. Mas a história dessa música é baseada em um crime bem pesado, um crime que aconteceu. E Polly seria a vítima desse crime. Eu dei uma pesquisada para ver se eu encontrava o nome real da garota que foi vítima, né, do crime, mas eu não encontrei, porque todos os jornais que divulgaram a matéria na época, eles não divulgaram o nome dela, só a idade. Então, eu não sei dizer para vocês qual que era o nome dessa garota. O crime que inspirou o Kurt a escrever a canção Polly aconteceu no ano de 1987, na cidade de Tacoma, no estado de Washington. E o que aconteceu? Uma garota de 14 anos, saindo de um show de punk rock, resolveu pedir carona para poder ir embora para casa. E o cara que ofereceu carona para ela ameaçou ela com uma faca. Ela e dela durante muitas horas. Muitas horas. Foi do dia. Eles no dia 5 de julho. E no dia 6 de julho, ele parou o motorhome num posto de gasolina para poder abastecer. E ela aproveitou a oportunidade para poder fugir. Quando ela conseguiu fugir, ele também fugiu, ficou foragido aí por alguns dias. Mas ele foi reconhecido por uma fiscalização de trânsito. Então ele foi preso alguns dias depois. E foi sentenciado a 75 anos de prisão pelos crimes de sequestro e de menor de idade. Acontece que o homem que cometeu esse crime, que fez essa crueldade, ele já era reincidente no caso. Ele tinha cometido um crime parecido com uma garota de 12 anos no ano de 1960 e ele foi condenado a 20 anos de prisão por esse crime, saindo da cadeia em 1980. O nome dele era Gerald Arthur Frank. Falando agora sobre o Kurt Cobain, que é o compositor da canção, ele já tinha uma ligação muito forte com o feminismo, que foi o que incentivou ele também a escrever essa música. Então, quando ele leu sobre a matéria do caso, sobre o que tinha acontecido, ele sentiu a necessidade de falar sobre esse tipo de crime, por isso ele compôs a música. Mas ele já falou em uma entrevista também, em 1993, que ele sempre se sentiu desconfortável com o modo como os meninos tratavam as meninas. Por isso, ele sempre sentiu muita empatia por elas e acabava preferindo andar com elas em vez de andar com os meninos. Além disso, ele foi conhecido por ser o primeiro cantor do gênero a falar sobre o feminismo, a defender o feminismo nas suas canções. E a tratar sobre esse tipo de questão social, como, por exemplo, esse crime aí que aconteceu. Ele também disse que ele sempre se sentiu muito desconfortável no modo como
nesse gênero musical em si, o feminismo era um assunto que não era tocado. Na verdade, as letras das músicas sempre eram muito machistas e isso incomodava muito ele. A canção Polly, ela foi bem polêmica porque o Kurt optou por mostrar a visão do criminoso, né? Por mostrar como funcionava a mente doentia desse tipo de pessoa que comete esse tipo de crime. E além disso, teve um lado artístico aí onde ele resolveu mudar a forma como a vítima fugiu, dando a entender que, na verdade, ela convenceu ele a deixar ela fugir. Bom, o primeiro verso que eu vou trazer da música aqui pra vocês pra gente analisar é o seguinte. Polly quer um biscoito. Acho que devo sair de cima dela primeiro. Acho que ela quer um pouco de água para apagar o fogo. Nesse primeiro trecho, a gente vê ele falando da questão de que ela quer um biscoito. Isso tá ligado ao adestramento de papagaios, onde os papagaios que obedecem aos seus donos, eles são presenteados com biscoitos. Isso dá a entender que o seu ele queria realmente que ela fosse obediente a ele, então ele daria pequenos prêmios ali para ela por fazer o que ele queria. E agora explicando por que ele escolheu o nome Polly, enquanto aqui no Brasil a gente se refere aos papagaios como louros, nos Estados Unidos eles chamam os papagaios de Polly, então tá aí a referência. Polly seria de papagaio mesmo, ela seria uma ave sendo adestrada pelo seu que queria que ela fosse obediente a ele. O próximo verso é o seguinte. Não sou eu. Tome uma semente. Deixe-me cortar suas asas sujas. Deixe-me dar uma volta. Corte-se. Quer ajuda? Satisfaça-me. Bom, nesse trecho a gente pode ver outra referência à questão do papagaio, onde ele diz de cortar as asas, porque quando o dono de um papagaio quer impedir que o papagaio fuja da gaiola, ele corta algumas penas das asas do papagaio, impedindo que ele voe. Mas o Kurt Cobain também disse em algumas entrevistas que a questão de asas sujas estava ligada ao fato de que ele via ela como um anjo puro, e que a partir do momento que ele cometeu aquele crime com ela, ela ficou suja, então ele teria que cortar as asas dela fora. Além disso, a gente vê também a questão dele falar com sadismo, de que se ela quer alguma coisa, se ela quer algum tipo de ajuda, ela precisa satisfazer as vontades e os desejos do seu. O próximo verso é o seguinte. Polly quer um biscoito. Talvez ela queira um pouco de comida. Ela me pede para soltá-la. Uma perseguição seria bom para alguns. Aqui nesse caso a gente continua vendo ali o sadismo, né, desse criminoso. A Polly começa a tentar querer fugir, ela pede para ele que ele liberte ela, que ele deixe ela ir. E ele começa a pensar que uma perseguição talvez fosse ser uma coisa divertida, assim. Seria um modo de sair da rotina, digamos assim. Ele deixaria ela fugir e ficaria perseguindo ela. Então a gente consegue ver claramente o quanto esse criminoso ele era sádico. O último verso que eu trago para vocês é o seguinte. Polly diz que suas costas doem e que ela está tão entediada quanto eu. Ela me pegou desprevenido. Me surpreende a força do instinto. Aqui a gente vê a parte onde a Polly começa a convencer os seus a deixar ela ir, porque ela diz que ela tá tão entediada quanto ele com aquela situação, que ela tá com dor nas costas, e isso pegou ele de surpresa, pegou ele totalmente desprevenido. E seria ali que ela finalmente faz a mente dele, né, para que ele deixe ela ir embora, porque ela pegou ele completamente de surpresa, dizendo que ela tava entediada com aquela situação. Falando agora sobre as críticas, né, que a música recebeu, como eu disse, foi uma música bem polêmica por conta da sua letra, né? Ela é bem polêmica, porque o Kurt escolheu mostrar a visão do criminoso, né, a mente do criminoso, como que funcionava, mas a intenção dele não era gerar uma apologia a esse tipo de crime, era realmente fazer uma conscientização sobre como funcionava a mente deturpada das pessoas que cometiam esse tipo de crime, sobre o sadismo que eles tinham, sobre
o quanto essas pessoas eram perigosas por serem doentes mentais, completamente. Então, essa era a intenção do Kurt. Não era fazer apologia ao crime, era realmente conscientizar de uma forma bem pesada. E isso foi extremamente necessário e realmente, na época, ele realmente conseguiu o que ele queria, porque ele causou choque em muitas pessoas e, ao mesmo tempo, conscientizou essas pessoas sobre como funcionavam esses tipos de pessoas, né? Esses tipos de criminosos. O Charles Cross, que foi autor da biografia do Kurt Cobain, chamada Heavier Than Heaven, ele disse que o Bob Dylan falou o seguinte sobre a música, que o Kurt tinha coração, que com a letra da música ele conseguiu enxergar que o Kurt Cobain realmente tinha um coração. E muitas pessoas falaram isso, que foi uma música que esclareceu como a mente do Kurt pensava sobre essas situações sociais, sobre esse tipo de coisa envolvendo mulheres, principalmente, né? E a sua ligação com o feminismo, o que foi um diferencial para a época, já que, como eu disse, ele foi o primeiro cantor do gênero a abordar esse assunto. A revista Rolling Stone colocou a música Polly como a 29ª melhor da banda, com o seguinte comentário. Embora certamente não seja uma canção de protesto, ela habilmente se aprofunda na mente de um doente e é um exemplo das profundezas pensativas de Cobain que ele estava disposto a sondar. Bom, é isso, pessoal. Eu escolhi essa música porque eu gosto muito dela, como eu falei, e eu acho que ela é uma letra importantíssima porque foi a primeira música a relatar questões de feminino, de crimes contra mulheres. O Kurt Cobain, com essa música, abriu aí a mente de muitas pessoas e se tornou o primeiro músico do gênero a tratar esse tipo de questão social, o que foi bastante relevante. E eu acho assim impressionante e até bonito o quanto o Kurt Cobain se liga ao feminismo, né? E inclusive Polly não foi a única música dele sobre esse assunto. Qualquer coisa depois eu posso falar sobre a outra música dele sobre o tema, né? Que foi... mas isso já seria realmente tema para outro vídeo. Eu escolhi essa justamente porque foi a primeira a falar sobre o tema. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já sabiam da história por trás da letra dessa canção, se vocês gostam dessa canção também, se vocês sabiam sobre a ligação do Kurt Cobain com o feminismo e também como essa canção impactou vocês. Não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar sabendo quando saírem os próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!